Leituras do mês de outubro. De outubro. 6 mangazinhos aqui, 3 seu, 3 meu. Você começa dessa vez. Eu começo? Então eu vou começar com o da casa já, né? Opa. ah, não é uma leitura do mês se não tiver um Jorginho. Exatamente. Um Jorgito, um Venus in the Blind Spot. Eu não lembro como é que ficou. Peraí, deixa eu pegar Em como é que português ficou. ficou Vênus Invisível. Isso, Vênus Invisível. Coletânea das histórias favoritas do autor. Saiu pela Devir. Acho que foi em 2022. E eu comprei a edição física. Porque é lógico que eu comprei a edição física. Lógico. Pô, é uma edição bem bonita, assim. Tem várias páginas coloridas, o papel é bom. As páginas coloridas tem páginas de Uzumaki, tem páginas de No Longer Human. Não é exatamente dos mangás que estão dentro, assim. Eu acho que essa é Mas uma coletânea, que. provavelmente. Por que tem coisas desses outros mangás nele? É porque eu acho que foram todos na mesma editora. Porque essa coletânea ela é meio que umas histórias soltas, assim. Ela não tem um motif por trás dela. Então eu imagino que são todos que saíram na Big Comic Original. Então provavelmente é da mesma editora mesmo. Inclusive é uma editora que tem muito Jiro Taniguchi. Tem os Jiro Taniguchi que a Devir também trouxe, então provavelmente é. Eles E devem eles ter, trouxeram o Uzumaki também. deve ter um contrato forte ali com Sim. a. E qual que é a parada? Realmente essa é uma coletânea com várias histórias soltas, assim. Então ele tem muita adaptação. As adaptações dele do Edgar Allan Poe estão aí. Tem uma do maluco famoso. Eu não lembro. É um escritor ocidental famoso. Que é uma de romance. Um romance muito bonito. Ok. E então também tem o Enigma de Amegara. Tá nessa coletânea. Ah, é dessa? O É Enigma. dessa. Sim. Ah, É que ele também saiu junto com o Guiô, mas ele tá nessa coletânea. Também tem aquela história dele autobiográfica com o Kazuo Meso, tá nessa coletânea. Como eu disse, tem adaptações, então tem o da cadeira humana, que é um dos meus contos favoritos do Jiu-Jitsu, que é uma história do Edogawa Rampo. Muito boa. Não sei quem. Essa aí eu imagino que as pessoas tenham lido mesmo que não tenha lido nenhuma coletânea dele, porque ela é bem famosa. E é uma boa coletânea. É, acho que as melhores histórias, fora essas duas que já são bem batidas, uma que chama Billions Alone, que eu também não lembro como é que tá, porque eu não tô com o volume na mão aqui, em português, mas é a história que abre o volume, assim, que é uma história em que basicamente previu os sentimentos do Covid-19, porque basicamente tá tendo uma seita maluca que toda vez que pessoas se encontram no mesmo recinto, elas aparecem mortas e costuradas peladas um tempo depois, assim. Muito boa essa história que já abre o volume. E tem uma outra que eu gostei bastante também, A Mulher que Lambe, que eita. é um daqueles bem escroto, que ele faz a mulher com uma língua de 3 metros e meio, o bagulho mais nojento que você já vai ver. E aí todo mundo que ela lambe morre envenenado. Boa coletânea, eu acho que vale pegar num precinho mais barato, assim. É, recomendo. A essa altura eu já não tenho muito o que dizer de coletâneas de Jiu-Jitsu, sinceramente. Eu tô aqui todo mês falando. É Todo sempre bom. mês. Todo mês representando o homem. Exato. Mas essa não foi Pipoca Nanquim, hein? Ah, boa, tem outra história muito boa nessa coletânea, que é a história do maluco que fica preso embaixo da viga da casa, que ele é o pai de família, que tá aparecendo no vídeo aí e virou a capa. Essa é boa também. Então tá aí. Vênus Invisível. Quantos mais Junjiitos você tem pra falar ainda? Eu não falei de Smashed, eu tenho Cidade das Lápides, eu tenho o Beco. E eu comprei o Zona Fantasma, mas não chegou ainda. No Longer Human você comprou também? Não saiu ainda. Ah, não Já tá saiu. em pré-venda? Acho que Não saiu ainda. ainda não, ainda não. Tá. Vai na CCXP pedir pra ele autografar? Eu não vou, né? Só se me levarem pro CXP, né? Porra, a gente podia tentar enrolar, hein? Podia. Uma CCXPzinha no dia do Junjito, pedir pra ele autografar nossas Ele coisas. vai estar todos os dias. Melhor ainda. Se bem que eu ouvi dizer que ele só vai autografar um mangá e coisa da Pipoca Nanquim, ou Devir, não é Correto, isso? correto. É da Pipoca Nanquim. Porque é eles que estão trazendo. Ah, Ele vai tá. estar no stand da Pipoca Nanquim, ele não vai estar no Artista, né? Ah, perfeito. Que eu tenho aqui o Sala de Aula que derreteu. Que é Que é bom o. esse. É, então, aí eu vou. A gente vai e eu vou pedir pra ele autografar meu Sala de Aula que derreteu, então. Eu vou falar Tá de um bom. mangá
Meu objetivo aqui, guerreiro, ó. Meu objetivo e vou colocar um desafio pra você também. Uhum. Não rir enquanto eu falo desse mangá. Tá bom. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 27, né? Eu tenho É o, 26. é o, é o da mina que vira pinto? Isso. Ah. O nome desse mangá é Ore no Kokan wa Bishoujo Data no Ka. É um mangá que eu não sei onde ele é publicado. Pô. Ele é publicado numa revista que chama Manga Up. Eu não sei se ela é digital, eu não sei, não faço ideia do que é isso. Mas enfim, a história desse mangá é muito simples. Um cara um dia acorda e ele tá sem pau. E aí ele percebe que o pau dele virou uma menina. E aí é a história dele tentando recuperar o pau dele, enquanto tentando lidar com o fato de que o pau dele agora é uma menina, que não sabe muito de regras sociais, não sabe muito da vida, porque ficou sempre, né, isolada. Você tá dizendo que ela é muito cara de pau? Ela é, ela é. Entendi. Esse é o terceiro da trilogia que começa com Midori no Hibi e depois vira o outro que o pinto do cara vira uma menina, mas ainda é o pinto do cara? E aí Isso. veio esse depois. E aí veio esse depois, que o pinto agora ele ficou mais forte, ele é onisciente, né? Ele é um mangá de piada de pinto. Ele tem 27 capítulos, eu li os 27. Ele acabou ou ele tá saindo? Não, tá saindo ainda, eu acho pelo menos, né? Pelo que falaram no grupo, isso aí foi uma recomendação do grupo, obviamente, né? Foi. Uhum. E Eu tava lá. pelo que falou, não tem traduções tão frequentes e tudo mais. Mas esse é um mangá de piada de pinto. Eu admiro muito a criatividade do autor pra fazer piadas de pinto. Uhum. Ele realmente entra fundo nesse conceito. Ele penetra no Ele assunto. penetra nesse conceito. O que aconteceria se meu pinto virasse uma pessoa? Uhum. Então, por exemplo, tem 2 capítulos aí que o drama é que a menina ela quer sair de casa. Porque o cara, ele nunca, né, botou o pinto pra fora de casa. Uhum. Não ri. Então ele fica se perguntando, pô, mas será que se eu sair com a menina pinto fora de casa vai dar ruim, não sei o quê, né? E aí ele começa a pensar, pô, mas ele ficou sempre tão isolado e tal, ficou confinado num espaço sem muito ar, não sei o que. É normal ela querer, né, sair e, enfim, ver o mundo, tudo mais. Uhum. Aí ela pensa, ah, vou me disfarçar. Aí ela coloca um óculos preto, um cachecol preto e uma cinta preta e fica parecendo aqueles paus censurados de hentai. Ela também, tipo, toda vez que ele dorme e ela dorme junto, ela acorda adulta, ela acorda crescida. Porque toda vez que ele faz carinho nela, ela cresce e começa a vomitar, né? Que é uma coisa que ela achava muito afetuosa, né? Porque volta e meia, assim, as únicas interações que ela tinha eram algumas vezes em que ele tava no quarto escuro e ele ia lá e fazia um carinho nela, né? Enquanto ela ainda tava na forma original. Uhum. Só queria dizer que tem um first time chat nesse momento. Muito obrigado, First Time Chatter, você chegou numa boa hora. Não vou mentir aqui. Não minta. Eu ri em absolutamente todos os capítulos desse negócio. Todos. Não teve um que eu não dei risada. Como eu disse, no frio ela vira anã? Sim. No frio ela fica encolhidinha. Eu tenho 26 anos de idade. Tem. Mas tem coisas que ainda apelam pra um espaço covarde, meu. Entendi. Piadas de pinto são uma delas. Não tem A como. gente nunca fez piada de pito aqui, Matheus. Você que você tá falando. Então, é um pequeno segredo aí. Eu dou risada com piadas de pinto. Né? Caso alguém não saiba aí da minha lore profunda, eu dou uma risadinha com uma piada de pinto, né? E aí é tipo, é um slice of life do pinto descobrindo o mundo, né? E fazendo coisas assim de pessoas, sabe? Pessoas normais. Tem, por exemplo, um capítulo que o pinto ele quer muito tirar selfie. Uhum. E aí Acontece. toda selfie que tem o pinto fica parecendo um pinto, porque é um trabalho de design perfeito desse autor. Ele realmente sabe como fazer uma menina que parece um pinto, sabe? É uma inspiração aí clara em Shimoneta, né? Oh, porra, os vou- mestres da. Eu vou colocar aqui na tela rapidinho uma página desse capítulo, pra vocês terem uma noção do trabalho bom do cara. Tá aqui. Uhum. E assim, eu não tenho muito mais o que. Assim, se você ouviu a minha descrição e você pensou, porra, eu acho que eu daria risada, cara, vai fundo. Vai fundo, porque eu dei muita risada também. Tem que ir fundo nesse mangá mesmo. Eu sinto muito que eu ainda tenho 15 anos de idade na minha cabeça. Mas eu dei tanta risada.
tanta risada, pelo santo amor de Deus. Como eu dei risada com essa porra desse mangá da Menina Pinto. E é isso, esse é o meu primeiro mangá do mês. Turns out Beleza. my dick was a cute girl. Depois não sabe por que tem 10% de audiência feminina. Recomendei ele pra uma amiga que deu risada de todos os capítulos também, hein? Nem vem. Tá bom. As mulheres também gostam de umas piadas de pinto, guerreiro. Seu machista. Você tá dizendo. Qual que é seu próximo mangá, pelo amor de Deus? Eu não vou falar de lacração agora na sequência, porque eu acho que não tá no clima. Então vamos falar de Banana Fish, vai. Banana Fish. Mantendo o tema, né? Mandando tem muito pinto, só que não mostra nenhum pinto. É a menina pinto, é o banana. Vamos lá, vai. Exato, exato. Banana Fish é um mangá que começou em 1985. É um shoujo, olha só. Você vai falar É de escrito shoujo? pela. Eu vou. É escrito pela Akimi Yoshida, que conta a história do Ash Lynx, que é este homem muito bonito. Só que o tanto que ele é bonito é o tanto que ele é assassino, sanguinário, coisa ruim. E ele é líder de gangue. O que ele quer é cuidar do irmão dele que tá debilitado porque ele foi atacado durante a Guerra do Vietnã. Esse é um mangá de 85. Uhum. E aí o irmão dele só consegue repetir duas palavras, que é Banana Fish, desde então. Então o Ash tá cuidando dele enquanto ele é líder de gangue. E aí, de repente, num beco, ele encontra um cientista que também estava trabalhando numa suposta droga que chama Banana Fish. E é isso que começa a história. Você tá lendo Banana Fish. esse mangá faz um tempo já, né? Que eu lembro quando você Eu fazia as reviews tô... volume a volume no Instagram do Quadro Quadro. Eu comecei a ler esse mangá ano passado. Eu demorei um ano pra terminar, ele tem 19 volumes. Esse é um mangá que ele é meio difícil de falar. Primeiro porque eu não entendo nada de shoujo. Eu preciso deixar isso bem claro, né? Uhum. Se alguém me perguntar, mas qual são as referências de Banana Fish? Eu vou te dizer a única referência que eu peguei, que é ela é muito fã do Katsuhiro Otomo. É, isso fica bem claro. Ela é muito fã de Katsuhiro Otomo. Mas, porra, dentro do shoujo, não sei. E ele é um mangá que, assim, ele começa muito forte. Os primeiros 4, 5 volumes acontecem muita coisa muda, muita peça anda, muito do mistério é entregue. Boneco morre, boneco é apresentado, o Ash vai preso, o Ash escapa. E aí, depois do volume 6 até o volume 18, ele vai entrar num ciclo maluco de o Ash é pego. Aí, ah meu Deus, o Ash está preso. Ah meu Deus, ele vai ser estuprado. Ah, ele foi estuprado. Puta, escapou. Ah, e agora um amigo dele foi preso. Ah, ele vai trocar ele mesmo pelo amigo. Puta, ele foi preso. Puta, ele vai ser estuprado. Putz, ele escapou. É meio estranho que esse mangá, depois da metade, ele não sabe muito bem pra onde ir, ele fica rodando em círculos assim. Mas, apesar disso, eu acho que o personagem do Ash é um puta estudo de personagem que esse mangá faz do Ash Lynx. Às vezes, até a demérito do mangá, porque em dados momentos, este homem é bom demais pra ser verdade, assim. Então, ele é o melhor atirador, ele tem 450 de QI, ele é hacker, ele entende de química, ele entende de técnica de guerrilha, ele é o soldado universal, Uhum. que é meio estranho, porque ele é um moleque de gangue que, mesmo que a grande história seja que o mafioso fodão de Nova York, que é que ele suceda a ele depois dele ter sido a prostituta infantil dele, ainda é estranho que o Ash sabe fazer tudo o tempo todo. Mas, tirando essa parte, a parte do drama do personagem, de como ele é essa criatura que acaba tendo que matar tudo à volta dele e ele quer ter relações, mas ninguém fora o Eiji, que o Eiji é um japonês que veio no Brasil, veio pra Nova York pra entender as gangues americanas dos anos 80, que ele queria fazer um documentário, que ele tá ajudando um jornalista. E ele é basicamente a única pessoa que enxerga o Ash como uma pessoa e não como ou um assassino ou um mito. E acaba sendo a única válvula pela qual o Ash consegue se abrir um pouco mais. Então, essa relação é a melhor coisa do mangá e é genuinamente muito boa. É uma pena que o mangá dura muito mais do que devia. E tem uma coisa que eu não gosto hoje em dia de falar, mas isso aqui
não serve para nada. Ou, ai, esse mangá tá durando demais. Mas no caso de Banana Fish é impossível. Se esse mangá tivesse 12 volumes, ele seria muito melhor do que ele tem no 19. E não ajuda que o embate final entre o Ash e o Golzini é muito broxante, assim. A luta final é muito anticlimática. O final do mangá em si, excelente. O último volume, que não é nem o último volume, inclusive um spoiler pra quem foi ler, mas o mangá acaba tipo na parte 50 do volume 19. Depois ela agrupou uns one-shots pra fechar os 200 páginas. Mas assim, o final é maravilhoso. O começo é muito bom. E aí tem um meio ali, que é meio bizarro. E eu acho que ele é um mangá de gangue muito melhor do que ele é um mangá de conspiração e drama de estado profundo. Porque ele vai entrar pra esse lado, assim. De, o exército que financiava a droga do Banana Fish. E por isso que o Golzini tem tanto poder e tal, tal, tal. Essa parte é meio chata, assim. É meio qualquer nota. Mas a parte de mangá de gangue, tiro na cara, soco e facada, muito boa. Uhum. E é isso que eu tenho a dizer. É um mangá que tem bastante estupro. Isso é uma das coisas que eu lembro, assim. Eu não li, mas eu vi Bastante. o anime. E é um mangá que ele é muito mais forte no começo e no final do que no meio. E o meio é boa parte do mangá. E é muito bizarro, porque eu não quero comentar o final aqui, não quero dar spoiler, porque apesar dele ser um clássico e 185, ele é um shoujo, então nosso público não leu, com certeza. Uhum. Mas eu já sabia o final, porque eu tinha visto o último vídeo de Leonardo Kitsune falando do final, e esse homem é maluco. Recomendo pra quem for ler, depois ver o último vídeo e se questionar depois onde está a humanidade de Leonardo Kitsune. Eu lembro. Eu gostei do final, né? Eu gosto bastante do final. Eu lembro de uma. Que eu não sei se é do mangá ou se é realmente o anime, né? Tipo, a maneira como eles fazem a cena. Mas tem um enquadramento específico desse final, assim, que eu lembro bastante. Eu lembro bem, assim, que me impactou bastante. Na Na biblioteca aí? biblioteca, No mangá tem. Esse é a última página do mangá. Então. Final é bom, final é bom sim. Eu gosto de Banana Fish. Ele é realmente bastante repetitivo e a parte de conspiração dele não é tão boa. Mas eu gosto bastante. Assim, todo mundo que eu ouvi falando diz que hoje em dia é melhor ver pelo anime mesmo, porque o anime corta parte da enrolação. É isso que eu ia falar, né? O anime foi 24 episódios, né? Uhum, Então, sim. deve ter uma. Deve ter dado uma enxugada boa aí. Mas eu quero E é pegar o muito. mangá em algum momento, pelo menos pela arte. Eu acho a arte dela muito bonita. É bonito, é bonito. E é muito doido que depois ela foi fazer uns mangá de vida na praia. Aquele Crônica da não sei o que, litorânea, da vida litorânea, é dela também, é muito bizarro. Sabia não? Quis descansar. Pô. Fez um mangá cheio de homem bonito dando tiro em homem bonito. Aí vai. Uma coisa que eu quero reclamar, eu acho muito bonito o mangá dela, mas é bizarro que ela vai desenhar mulher bonita, ela desenha o Ash de cabelo comprido. É o ideal, pô. É o ser humano Verdade. ideal. Mas também é Ela de queria. Banana Fish? É isso, é isso. Muito bom, recomendo. Vou continuar minha empreitada de ler mais shoujos. Talvez comece um bazar agora. Vamos ver aí. Forte. Bazar é forte. Eu vou falar de um manhwa agora. Coreanos? Coreano, um mangá coreano, que é talvez aí, eu acho que o manhwa mais benquisto hoje em dia, pelo menos, que é o The Horizon. Eu já li The Horizon. Vai, manda The ver. Horizon, né? Ele é um manhwa que pelo menos, sei lá, no My Anime List ele tem uma nota muito boa, no Anilist ele tem uma nota muito boa, né? E aí no meio de tipo das webtoons que as pessoas estão acostumadas, né, que não são ou soft porn ou o gamer que fica muito forte, tem esse aqui, aparentemente, que ele é um drama de guerra muito cruel, assim, né? Aham. A história desse mangá é basicamente tem duas crianças numa zona de guerra tentando sobreviver. E Sim. gradualmente aí sendo expostas a todo tipo de horror que pessoas numa zona de guerra, em especial, né? Numa zona de guerra bem alvejada,
passam por. Ele tem 21 capítulos, né? Eu acho importante dizer isso, eu li o que eu acredito ser scans de uma versão física dele. Porque ele tem páginas definidas mesmo, né? Não é aquela coisa de webtoon dos quadros soltos. Ele não saiu assim? Então, eu fui ver, ele tá no webtoon, né? Eu fui ver a versão do webtoon e tava os quadros soltos ali. Eu li essa também. Então, eu acredito que eu vi essa, que eu particularmente prefiro mais, apesar de deixar um pouco estranha, mas enfim. Pela descrição, eu não sei se eu preciso deixar isso bem claro, mas ele é um mangá que o negócio dele é tragédia atrás de tragédia. Ele tem 21 capítulos e todos eles vão ser, assim, difíceis de ler, né? Se você é uma pessoa que sente muito as coisas que você lê, então ele é bastante difícil de ler. Mas eu acho ele uma história muito... Como é que eu digo? Uma história até, de certa forma, meio lúdica, num sentido de que, apesar dele ter a vazão pra fazer coisas ultra dramáticas, ele é muito quieto e ele é muito cru. Por boa parte desse mangá, por exemplo, ele é dividido basicamente em 3 grandes seções, né? Uhum. Você vai ter um começo que elas estão andando numa estrada, as crianças estão andando numa estrada. Você vai ter um meio que elas estão numa cidade, uma cidade meio deserta. E você vai ter uma terceira parte aí, que é um flashback específico, e depois ali uns capítulos finais, né? Essa primeira parte, por exemplo, que eles estão só andando, quase não tem diálogo. Tem muito pouco diálogo. O que tem muito é narração, que dá um tom recordatório pra história bem forte também, né? É uma história que, obviamente, é baseada em bastante coisa, né? Ela puxa muito, por exemplo, de Túmulo dos Vagalumes, e puxa muito também do A Estrada, do Cormac McCarthy, né? Que é meio que o livro de futuro pós-apocalíptico que tem, né? O pai e o filho andando num cenário pós-apocalíptico. Mas ele deixa muito assim na imagética. Ele não vai gastar muito tempo com os momentos de tragédia e ele não vai gastar também o seu tempo apontando e falando, né, o menino se sentiu assim, assim, assado. Ele geralmente vai condensar em uma linha só o que cada momento tá significando para esses personagens, o que eu gosto muito porque vai deixando a leitura até um pouco mais agoniante, sabe? Você não saber exatamente o que tá acontecendo e o que tá se passando na cabeça dessas crianças, você não saber exatamente o que tá se passando até na cabeça das pessoas que eles encontram, né? Porque é um mangá que também ele vai falar muito sobre adultos numa zona de guerra. Ele vai cobrir uma gama diferente de adultos, né? Tem um cara que ele tá maluco, ele ficou maluco, você não sabe exatamente porquê, mas ele te dá indícios muito fortes de o que aconteceu na vida dessa pessoa. Tem um outro cara que ele já tá bem mais centrado, ele parece uma pessoa bem mais centrada, mas ele também é uma pessoa muito mais fria, ele é uma pessoa bem mais sem sentimento nenhum. Que ele também vai deixar, né, muito bem explícito, mas não verborragicamente alimentado. Ele não vai mastigar e colocar na sua boca o porquê dessa pessoa tá assim, né? Então, é uma leitura que, principalmente por causa desse aspecto dele, bem mais sutil, bem mais contido, em contraste com a arte, que é muito bonita, e ele experimenta com vários estilos no meio, né? Isso é uma coisa que eu acho que as webtoons elas fazem melhor que os mangás, pelo menos os mangás mainstream e as webtoons mais bem pensadas, né? Que o webtoon parece ter muito mais liberdade, os autores parecem sentir muito mais liberdade para, por exemplo, mudar estilo do nada, para experimentar muito, né? Porque eu li muito pouco a webtoon na minha vida. O The Horizon é meio que a segunda webtoon que eu leio que eu falo, porra, isso aqui é muito bom. Isso é muito, muito bom. A outra é Anarasu Manara, né? Que, enfim, recomendo bastante também, quem nunca leu. Mas tem hora que, por exemplo, ele vai desenhar as crianças andando num campo que tem milhares de pessoas mortas. As crianças ele desenha normal, mas as pessoas ele faz como se fosse só bonequinho de palito. Não é só realmente os rabiscos, porque elas não são mais pessoas, elas são cadáveres. Né? E na visão dessas crianças que já estão tão desensibilizadas para esse tipo de coisa, é um elemento que nem precisa prestar atenção mais, né? Ou página colorida, por exemplo, né? Ele vai jogar
cor em momentos bem específicos, porque esse é um mangá geralmente muito escuro, muito Uhum. preto, ele vai encher de rabisco tudo, né? Eu sei que é por conta do modelo Webtoon, que as páginas estão todas condensadas, mas eu acho que até o fato dele desenhar tanto quadro ultra horizontal, quase como se fosse uma widescreen 2,35 por 1, a distância adiciona muito para você ver, porque uma parte importante dessa história é que as crianças elas estão andando. Toda hora perguntam, Em para onde vocês direção ao vão? horizonte. A gente vai em direção ao horizonte, a gente vai pra frente. E ele sempre filma elas de lado, meio que filma, né? Ele sempre desenha elas de lado, meio que pra mostrar que essas crianças elas não estão indo pra lugar nenhum, sabe? Dá a impressão, pra elas elas estão indo pra algum lugar, mas pra gente que só tá vendo elas num perfil, elas parecem paradas no mesmo lugar, sempre, sabe? E eu acho isso muito bom, eu acho isso eu sei que é uma a parte especificamente de você ver os quadros condensados assim é uma questão do lançamento físico, mas essa questão dos enquadramentos que ele escolhe é uma sacada muito boa. E assim, é um manhwa muito, muito bom. Assim, num geral, uma história de guerra muito bem contada. Não é inovador nem nada do tipo, mas a forma dele é o que vende e a forma dele é muito boa. Ele é bem cru, então também se você se sensibiliza com violência extrema, esse tipo de coisa, talvez não veja, talvez não leia, mas é uma leitura que eu gostei bastante, assim. Eu com esses avisos, né? É tragédia atrás de tragédia e tudo de ruim que você conseguir imaginar provavelmente acontece em algum momento. Eu gostei muito de The Horizon. Recomendo. E você lê rapidinho, né? Mas geralmente você lê rapidinho porque você vai passando. Né? Esse eu demorei até um pouco mais porque eu ficava vendo os quadros e vendo a arte, porque é realmente uma arte muito bonita também. Recomendo. É bom, é bom. Eu gosto muito de como ele termina, inclusive. É um final muito bom. E é um final inesperado até. O Sim. tom do final é um tom até meio inesperado. Bora lacrar? Hora da lacração. Então vamos lá, o meu terceiro mangá dessa lista. Eu esqueci de falar, inclusive, que o Banana Fish saiu pela Panini. Eu só falei de mangás que saíram aqui, hein? Uhum. Porque agora eu vou falar de Boys Run the Riot. O mangá que saiu esse ano pela JBC, aqui em 4 volumes, do Gaku Keito. Que hoje em dia tá fazendo um mangá de basquete, inclusive. E qual que é a história? Inclusive, você sabe sobre o que é? Porque eu não sabia sobre o que era antes de começar a ler. Eu não sei, eu só sei, num geral, assim, questões temáticas que ele aborda. Que esse é um mangá que eu tive interesse desde que ele estreou. Porque, porra, a capa dele é muito foda. A Uhum, capa do primeiro volume. uhum. E eu pensei que era um mangá de pichação, mas não é um mangá de pichação. Ele é um mangá de moda, na verdade. Boys Run the Riot basicamente conta a história do Watari Ryo, que é um menino trans que tá no ensino médio. E ele ainda não contou pra ninguém, ele ainda não sabe lidar muito bem com essas coisas. E ele extravasa através da pichação. E outra coisa que ele faz é que ele gosta muito de ir nessas lojinhas que tem muito no Japão pra comprar roupa estilosa. Eu queria, hein? Então, Um dos motivos pelo quais eu mais quero ir no Japão é porque eu quero ir em Shibuya comprar roupa estilosa. Puta que pariu. sim. Basicamente, em uma dessas idas, ele encontra um outro maluco que tá no colégio também, que é o Satoujin, que é um cara que ele é completamente descolado das normas sociais, mas ele ainda é um homem padrão, assim. E aí ele também compartilha desse sentimento de querer fazer comprar roupa estilosa. E em dado momento o Satoujin chega e fala: pô, você faz uns grafite foda, vamos fazer uma grife nossa. E a partir daí o mangá vai desenrolar com essas duas questões. A questão interna do Ryo, lidando com o fato de a pressão da sociedade, com o fato dele ser trans, e em paralelo a isso, tentando descobrir o veio artístico para construir a própria marca.
Eu gostei bastante desse mangá. Ele tem 4 volumes, ele é bem curtinho. E a parte de moda dele é bem clube de escola, assim mesmo. Uhum. Então eles vão juntar a trupe, aí eles vão começar a testar as coisas. Vai ter toda a coisa que tem em mangás de coisa específica, assim, que ele vai entrar nos mínimos detalhes de como que você estampa uma camisa, tudo mais. Mas ele. E eu gosto como ele combina as ideias que são, obviamente, que encaixam muito, que é essa questão de identidade com vestimenta. Então ele vai trazer a identidade trans como vestimenta também. Porque uma das grandes questões desse mangá é que ele, como ele não é assumido, como ele não falou pra ninguém, ele é obrigado a ir com roupa feminina pro colégio. Uhum. Então ele sempre tenta escapar, colocando um moletom e tudo mais. E uma das grandes questões vai ser quando ele vai finalmente usar uma roupa masculina no colégio. E eu gosto muito também do quanto esse mangá tem uma visão bem positiva sobre o assunto. Porque o grande ponto de Boys Run the Riot, no quesito trans, é muito sobre que a maioria das pessoas não é necessariamente que ela odeia os trans, é mais que ela não sabe nem o que é. Uhum. Então ele vai mais pra esse caminho, assim, que eu acho interessante. E aí ele, depois que ele aborda mais ou menos isso, ele vai expandir o assunto, porque no final as normas sociais não pegam só pra pessoas trans. Então ele abre ali com o motivo da grife deles ter essa questão de pessoas que não se adequam. Então todos os personagens estão sofrendo em maior ou menor grau e ele não faz comparação de sofrimento de você não sofre tanto quanto eu, porque o seu problema é muito mais restrito. Ele mais vai colocar essa questão de que a sociedade japonesa tem normas muito restritas sociais de como se vestir, de como agir em determinadas situações, de qual carreira seguir, de o que a sua família espera de você. E ele vai tentar trazer através da moda uma quebra com isso e uma questão de que não deveria ser assim mais em 2023. Bem bacana, ele vai direto ao ponto, ele é um mangá que ele não vai ter um ponto final sobre nada, porque não tem como ter um ponto final sobre esse tipo de assunto. Uhum. Mas eu também tem um problema que eu tenho nele. Primeiro é que eu não acho ele particularmente bonito, assim. Eu não acho que o autor é muito bom com expressões. A gente tá vendo o videozinho a cena do protagonista chorando, eu não gosto muito. Às Você não vezes. gosta? Eu achei a Eu não arte gosto. tão bonita. Eu acho que ele, às vezes, fica muito chapado, assim. Ele não consegue dar muita profundidade pros personagens. Quando eles estão de frente, eles parecem meio 2D demais. Eu acho esquisito. E eu sinto que é um mangá que ele podia mais, assim. Ele podia durar mais, desenvolver mais as questões. Tipo, ele te deixa com muito gostinho de quero mais, assim. Uhum. Quando você termina. Eu sinto que ele podia ter mais tempo trabalhando a grife deles. Ou desenvolvendo a relação ali dos dois. É isso. Ele é um Mas é muito bom, mangá. recomendo. Ele é um mangá de tom. Você falou que, né, a visão dele é uma visão bem positiva, digamos, né, em relação às coisas, mas ele é um mangá particularmente triste ou Não, não, não. não? Não. Ok, eu Ele, gosto ele disso. inclusive vai focar bem mais no lado da roupa, assim, do que. Vai ter as questões trans, porque não tem como, mas ele não é. Não é um dramão de chorar, assim. Eu acho bacana isso. Eu também. Uma outra reclamação, a edição tá meio transparente. Não, Uhum. não é particularmente uma boa edição física, assim. A tradução e o trabalho de texto tá legal, mas. Ai, o papel não é muito bacana e. Eu podia deixar passar se fossem R$16, não quase 40 cada volume pra estar meio transparente é meio foda. Uhum. Assim. Ele chegou a sair E em outra coisa. digital? Hum, não. Porra, JBC. Só físico. Porra, E JBC. outra coisa que eu acho legal é que o autor é trans, então ele é um homem trans também. É, faz sentido. Esse tipo de história, assim, bem mais questão identitária, né? Geralmente quando você vai ver o autor, ele tem bastante relação com o que ele tá fazendo, né? Sim. O cara, ele fez alguma coisa a mais, fora isso, você sabe? Ele tá lançando um mangá de Tirando basquete agora. só isso, né? Mas esse é o primeiro do cara. Sim. Ele fez um one shot antes. Esse é o primeiro dele. Ok. Eu tenho muito interesse, eu quero muito ler. Em algum momento eu vou. 4 volumes, né?
4 voluminhos. Aham. Então, com certeza em algum momento eu leio. Tem muito interesse. O Hit E- recomendou bastante ele pra mim já também. Sim. E esse é o segundo mangá de autor trans que aparece aqui nesse lugar de lacradores. É, então, começou a lacração já. A gente precisa, no próximo, trazer um... Eu ia Um falar oco. do mangá dos kamikazes, mas eu percebi que eu não tinha muito o que falar do mangá dos kamikazes, então... o Esse, mangá... esse aí é o anti-lacração mesmo. Esse é bem anti-lacração e bastante anti-tokusatsu também. O mais importante que isso, anti-tokusatsu. Ele fala que todo fã de tokusatsu é um kamikaze em potencial, que é uma mensagem que eu particularmente concordo. Vamos pro último mangá de hoje, meu último mangá, que é Sakamoto Days. O gigante Sakamoto Days. Que eu comecei a ler porque recentemente a gente estava conversando no grupo, né? Sobre Shonen Jump. Essa revista Aham. aí que não sai da boca do povo. E como hoje em dia, né? O impulso sempre é, quando a gente pensa em Jump, é pensar em tipo, não, a Jump tá uma merda, né? A Jump Bom era no meu ou tempo. era no meu tempo, né? Tem o cara, o Alan, ele começou a falar, não, porque é Shonen Jump, não sei o que e tal. E eu acho que assim, eu não... Pra começar de conversa, né? O único mangá da Jump que eu acompanho é Kagurabashi. Que eu estou lendo Uhum. toda semana é Kagurabashi. Mas eu cheguei a ler uma parte, pelo menos, de boa parte dos mangás da Jump, né? Witchwatch, por exemplo, eu li até o capítulo 20, mais ou menos, assim, quando tava saindo. O Akane Banashi, eu li uma parte dele também, né? E se você for colocar assim na balança, né? Tem muita merda saindo hoje. Talvez não muita, mas enfim, tem umas merdas saindo hoje. Mas também tem uma quantidade muito boa de mangás muito bons saindo, né? Sim. É que eu acho que o bagulho é que não tem muita coisa. Tá no hype que tá saindo na Jump. Uhum. É mais uns bagulho meio low profile, assim. Então dá esse sentimento de. Pô, cadê os arrasa-quarteirão da Jump? É, Tá tudo então. acabando. É, então, a impressão que fica, né, é que, enfim, a gente precisa esperar uns meses ainda pra ver, por exemplo, como é que o Undead Unluck vai ser, né? O que vai ser do Undead Unluck daqui pra frente, em relação a hype e popularidade. Né? Eu acho que não vai explodir tanto, porque ele tá saindo. A distribuição dele tá muito ruim por aqui. Mas, tipo, Undead Unluck, Blue Box, Sakamoto Days, são todos mangás que eu pelo menos vejo eles como tipo. Eles são mangás com um potencial muito grande de explodir depois que o anime sair, sabe? Eles estão Uhum. esperando o anime sair pra explodir mesmo, né? E o Sakamoto Days era um que eu não tinha lido nada. Desses aqui que eu falei, o único que eu não li nada, foi o Sakamoto Days, porque até o Blue Box eu já li o primeiro capítulo. Qual que é a história dele? É a história desse assassino ultra competente e ultra lendário, o Taro Sakamoto, que em um belo dia ele se apaixona e aí ele larga o mundo dos assassinos, se casa, tem uma filha e ele fica gordão. E vira dono de uma Kombi. Vira dono de uma lojinha, né? Uma lojinha de conveniência. Lojinha de bairro. Posso me adiantar, Matheus? Pode. Eu amo esse mangá, puta que pariu. Vai tomar no cu. Que mangá bom. E, né? Aí o continuando só um pouquinho mais a sinopse, aí um antigo parceiro dele, meio que um aprendiz dele, o Shin, vai atrás dele pra matar ele, mas coisas acontecem e aí acaba que o Shin, ele se junta à equipe da lojinha. Por um tempo vai ser tipo desventuras deles na cidade, resolvendo crimes ou fazendo algumas coisinhas, né? Até que conforme o lore, entre aspas, vai se expandindo, aí ele vai tendo arcos mais maiores, mais concisos, né? Eu comecei a ler ele, eu acho que na segunda noite. E eu li 80 capítulos dele até agora. Só não li mais porque eu trabalho. E porque parei aqui e ali pra fazer umas outras coisas. Mas assim, nesses últimos dias, o que eu parei pra ler mangá, eu só lia Sakamoto Days. E eu só, assim, eu tava trabalhando, eu só pensava, puta, eu quero muito que acabe o dia logo pra eu poder ler Sakamoto Days. Porque, porra, esse mangá é. Nossa, ele é tão da hora. Ele é tão. Ele é da hora. Ele é gostoso de ler. Ele é muito bom. Muito bom. E ele é muito bom por vários motivos diferentes. Eu acho, né? Primeiro deles, que eu vou falar aqui, né? Que é o que não importa o que nenhuma pessoa diga.
Esse é um mangá de ação como poucos, assim. Sim. É um mangá de ação que, inclusive, me faz eu questionar o como o gênero de ação em mangás, ele entrou num estado, né? Isso aqui eu não digo tipo, tá ruim hoje em dia. Eu acho que, num geral, assim, ao longo da história, né? Mangás de ação, num geral, eles tendem a ser muito engessados. Eles tendem a não usar tudo que eles podem, né? Sim. Eles tendem a seguir fórmulas específicas, e quando eu digo fórmulas não é nem fórmula de roteiro, de história, fórmulas de como construir uma luta mesmo, que acabam sendo não muito interessantes. E nisso eu tô falando de autores ruins, autores medíocres e autores bons também. Sabe, é uma questão aí que não é nem que os caras não conseguem, é só que eles talvez não se interessem ou não pensem muito, ou eles já estão com uma fórmula muito internalizada de ler outros mangás desse tipo, né? Mas assim, o Sakamoto Days, ele é meio que um realismo fantástico, né? Você vai ter uns personagens aqui e ali que tem alguma coisa um pouco mais sobre-humana, mas no geral ele só é um mangá sobre pessoas muito, muito fodas. Né? Pessoas sem poderes, mas muito, muito fodas e muito, muito rápidas e muito, muito resistentes, digamos, né? É impressionante como desde o começo, ele mostra uma liberdade tão grande quando ele tá fazendo luta. É um mangá que, por exemplo, assim, o que ele tiver. Ele é um mangá que ele é claramente escrito pensando, por exemplo, em. Ah, o meu próximo arco ele vai se passar neste lugar pra eu poder fazer uma luta assim, né? Logo no começo tem um arco que eu amo tanto, que é o arco do parque de diversões. Porra, esse arco é bom, porra. Que, cara, ele é um arco num parque de diversões e tudo que ele puder fazer, ele vai fazer. Sabe, no parque de diversões. Tem luta em montanha russa, tem luta em roda gigante. Ele vai usar, por exemplo, fantasia pras lutas, né? E, assim, ele vai usar cenário, ele vai usar item. Um grande negócio do Sakamoto, personagem, né? É que ele é um assassino muito hábil porque tudo na mão dele vira uma máquina de matar. Tudo na mão dele vira uma arma. E ele usa todo tipo de coisa. O Sakamoto ele usa todo tipo de arma. E todo tipo de cenário. Sabe, o tanto que esse mangá pensa nos cenários dele pra fazer as lutas é uma coisa que, de novo, assim, é muito raro você ver um autor utilizando tantos recursos que estão ali possíveis pra ele, estão ali ao alcance dele, como o autor do Sakamoto Days usa numa luta, né? Mas, Lutas. Matheus, você não acha que as lutas de Sakamoto Days são um extra? As lutas do Sakamoto Days, elas são literalmente o principal do mangá. O drama vai acontecer na luta, o desenvolvimento de personagem vai acontecer na luta, tudo vai convergir pra luta. Porque ele é um mangá que. Ele é um daqueles mangás, né? Pelo menos por uma boa parte dele. Que o negócio dos capítulos dele é fazer um build-up pra página dupla foda que vai vir no final, sabe? E sempre é foda, tá? Isso também é uma coisa muito importante de dizer. Sempre é foda. Sempre é foda. Eu acho que a arte dele, no começo principalmente, era meio torta. Ela oscilava muito. Mas as páginas duplas dele, sempre fodas. E ele até dá uma alternada bastante, né? Tem momentos, por exemplo, que ele vai fazer uma representação da intenção de matar dos personagens. Né? Meio que aquela, tipo, ele desenha o personagem morto, aí depois ele desenha o personagem assim suando frio, tipo, caralho, esse cara ele quer muito me matar, ou ele vai, né? Eu quase morri agora. E nesse ele sempre desenha só no lápis, muito rebuscado. Gosto muito. Inclusive, porra, as cenas do Shin vendo o X Então, eu quando tava ele tá no pensando prédio. justamente nessa. Sim. O Johan, de monstro. Ele é muito Johan de Monster, né? E, cara, assim, o fato dele ser, né, tão inventivo nas lutas. E assim, eu particularmente, nesses 80 capítulos, eu não acho que teve uma luta ruim. E eu acho que, inclusive, a maioria das lutas desse mangá são fodas, assim. Muito acima da média, muito acima da média. E isso me traz um sentimento até meio inocente e meio que eu não sinto há muito tempo em relação a anime e mangá, porque eu virei um snob chatão que eu leio o mangá pensando, essa estrutura aqui é muito interessante, este personagem aqui, como ele vai se encaixar na temática do mangá. O Sakamoto Days, ele me coloca um personagem que ele fala, esse cara aqui é fodão.
E eu penso, porra, esse cara ele deve ser muito fodão. Eu preciso ver ele lutando. Caralho, que hype que eu tô. Sabe? Porra, é um sentimento muito da hora, porque eu sei que ele vai entregar. Ele vai, Eu pô. sei que o boneco vai ser fodão. Porra, tá maluco? Toda a luta do Naguma é uma putaria. Porra, o Naguma ele é muito foda. Quando ele coloca o velho que fica dormindo, e Sim. aí você pensa, porra, caralho, esse velho vai ser muito fodão. E quando ele vai colocar o velho fodão lutando, o velho é fodão, é muito fodão. Porra. E caralho do céu, nossa, é uma empolgação, assim, é um mangá que ele me empolga demais, assim, demais, sabe? Que, de novo, assim, a gente lê tanta coisa, tanta coisa, que eu achar um mangá que me empolga hoje em dia, num nível que um Sakamoto me empolga, é difícil, né? Isso não é nem falando que os mangás estão ruins, ou que o que eu tô lendo é ruim, ou que não, eu tô muito acima desses outros mangás. Não, é uma questão pessoal mesmo. O último mangá que me empolgou nesse nível foi o Blue Lock. A primeira vez que eu li o Blue Lock, sabe? E agora eu tô com o Sakamoto Days aqui, que eu já tô vendo que ele vai ser meu novo Blue Lock. No sentido de ser um mangá que eu vou ficar absolutamente fissurado nele, eu vou cair nos semanais e aí vai ser uma desgraça. Porque eu, particularmente, assim, eu não consigo ver esse mangá funcionando tão bem no semanal quanto ele funciona enquanto você tá lendo ele em pedações, né? Porque o ritmo dele também é um ritmo muito acelerado. É um arco que engata no outro, que engata no outro e que engata no outro. Que eu inclusive gosto e fiquei até surpreso, porque logo no começo ele joga, né, um drama aí, uma questão muito importante, né, envolvendo o Sakamoto. Tem algo que acontece com o Sakamoto, digamos. E eu pensei que isso ia ser resolvido bem rapidamente. Mas não, até hoje no mangá, até agora, até o ponto que eu estou lendo nesse mangá, ainda é uma questão que vai ficando inclusive cada vez maior e que continua movendo a história. Eu gosto muito do humor dele, Bom, bom. que é uma coisa que foi se perdendo um pouco, né? Eu gostava muito, no começo o que eu gostava muito dele era do balanço, né? Do Sakamoto como, digamos, pai de família, dono de casa e dono de lojinha. Todas as interações com a família do Sakamoto eram muito divertidas. Uma das piadas recorrentes que eu mais gostava no começo era a filha do Sakamoto colocando band-aid nos caras que ele quebrava, Bom. que era muito boa. O Sakamoto é um personagem sensacional, inclusive. Um, é uma ideia tão simples assim, no sentido de você tem esse cara que ele é o cara que resolve tudo. Ele é meio que o Deus Ex Machina da coisa, né? Só que ele é um gordão. Ele é um velho gordão, que parece o treinador Anzai. É foda que ele é um velho, mas ele tem tipo 27, Então, 28. tipo, chega um momento que ele comenta, por exemplo, que, não, porque o Nagumo e eu, a gente foi pra escola juntos. E você pensa, caralho, mas você tem o quê? 40 anos, cara? Não, ele tem 28, né? Mas ele se deixou levar pela vida. É o shape de pai, né? Não tem como. É o shape do pai, porque ele virou pai e já botou a barriguinha e o bigodinho. Ele é o Luigi japonês, né? Ele é o Luigi. Ele é o Luigi japonês, sim. E eu gosto muito, muito, muito do. Assim, eu não acho que. Eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, mas eu não acho que tem personagem nesse mangá que eu acho desinteressante, assim. Que eu olho e falo, esse aqui já foi. O máximo que eu chego a pensar nisso é tipo a menina chinesa, a Lu. Meio que ele já descartou. No ponto que Eu acho triste que. Sim, ele descartou. Eu acho triste que descartou. Eu achava ela engraçada. Ela era engraçado o negócio dela, né? Dela beber e. Dependendo do que ela bebia, ela entrava num modo diferente. Era bastante legal, bastante interessante. Mas. Ele faz isso, né? Ele descarta personagens com muita facilidade. O Mano Sniper, por exemplo, que eu gosto muito. Muito, inclusive. Outra das piadas recorrentes que eu gosto muito, né? Que é uma coisa que eu até não comentei até agora. Mas o Shin, que é o protagonista do mangá, junto com o Sakamoto, ele é Esper, né? Ele lê a mente das pessoas. Uhum. E todas as pessoas ele lê a mente e a pessoa fala normal. O maluco Sniper, que é o ser humano mais burro da história, ele não pensa com texto, ele pensa com desenho infantil. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito. Mas eu tenho muito pouco pra reclamar. Eu acho que, né, eu tô apaixonado por esse mangá. Então, assim, as falhas dele eu não vou ver com tanta clareza agora. Mas
Se eu tiver. A minha maior reclamação em relação ao mangá é o fato de que ele parece não saber como levar o Shin pra frente, até aqui, pelo menos. Eu acho que o Shin, ele sempre esboça que vai pra frente como personagem, mas ele nunca vai de fato, sabe? Uhum. Porque ele tem o negócio dele, né, de que uma grande coisa, uma grande questão desses 80 capítulos é que os perigos eles vão ficando cada vez maiores, né? E o Shin vai ficando cada vez mais pra trás e ele sempre tá com esse drama de tipo, os caras eles estão atrás do Sakamoto e eu não quero ser só o cara que vai ficar atrasando ele ou que vai ficar apanhando pra ele salvar, né? Mas até aqui ele ainda é o cara que vai ficar atrasando ele, que vai ficar, né, apanhando pro Sakamoto salvar. Esse é um mangá que, como eu disse, como ele é um mangá de ação, voltado pra ação e pensado em volta da ação, o desenvolvimento vai acontecer através da ação também. Então, o fato dele outra questão que eu acho que esbarra nisso, o fato dele ser um mangá ativamente preocupado com power level, mas ele também não saber exatamente, ele parece muito receoso em mexer com esse power level. Então, isso meio que acaba limitando um pouco as coisas. Porque ele é um mangá que ele fala constantemente, por exemplo, não, o Sakamoto ele não é tão forte quanto esses caras, porque ele não é mais um assassino profissional, ele é um pai de família agora. E você tem esses outros caras que são mais fodas que ele. Você tem o vilão, o X, que ele é muito, muito foda, né? E aí, como ele deixa essas coisas tão setadas, parece que ele tem uma certa resistência em colocar esses caras pra lutar de fato, porque aí vai meio que dar uma balançada nisso, e é uma coisa que o mangá ele se baseia tanto em cima, ele se apoia tanto em cima, que aí meio que os personagens vão ficando pra trás e o Shin, que é um dos protagonistas, ele vai ficando pra trás nessa também e ele fica meio estagnado. Eu sinto ele meio estagnado, né? Apesar de eu gostar dele como personagem, eu sinto que é um personagem que não tá indo pra frente como eu gostaria que fosse. Como até o próprio Sakamoto vai pra frente. Uma das coisas que eu mais gostei é que no começo, sem dar spoiler, no começo o autor fazia uma coisa com o Sakamoto, né? Quando o Sakamoto entrava no modo sério dele, digamos, Uhum. Sim. que eu não gostava. Eu achava um pouco cool. Depois ele larga isso. E aí o Sakamoto fica cool de verdade. Ele percebe que, porra, só colocar o gordão dando porrada absurda é o suficiente. Colocar a noiva gótica dando porrada absurda. A noiva gótica dando porrada absurda é muito foda também, né? É um mangá que, surpreendentemente, assim, ele puxa tantas referências que eu esperava, mas também tantas referências que eu não esperava de jeito nenhum. Por exemplo, obviamente, assim, ele vai puxar muito de filme de ação. Ele é um grande filme de ação. Ele puxa muito de Jackie Chan, por exemplo, no como os personagens usam o redor, enfim. Né, ele claramente ultra inspirado no Dragon Ballzinho. Uhum. Não no Dragon Ball Z, mas no Dragon Ballzinho ele é ultra inspirado. Mas, por exemplo, tem uma referência ultra direta a um personagem muito X de Reborn aqui. Ele só recria um personagem muito aleatório de Reborn porque, sei lá, é o negócio dele. Eu acho que ele gostava daquele personagem, enfim. Que é o maluco das... No arco dos serial killers, o maluco que usa os fios. Tá. É literalmente só um Boa personagem... parte. Só um personagem de Reborn, né? Boa parte. Né, eu não sei, não sei. Não, eu falo né só como uma vírgula, não precisa responder. Mas cara... Muito bom. De verdade, assim, eu tô gostando demais de Sakamoto Days. Eu tô gostando muito de Sakamoto Days, sabe? É um mangá que... Como eu disse, assim, enquanto eu não tô lendo ele, eu só fico pensando, pô, mas e se eu lesse um Sakamoto agora, hein? Eu só não li mais também porque eu tô lendo pelo Mangacy, né? Que eles colocam a versão do Manga Plus. O Manga Plus, por algum motivo, eles deixam você ler todo o Sakamoto Days. Fica a dica, inclusive. Eles deixam você ler todos os capítulos de Sakamoto Days, mas só no app. Não dá pra ler tudo no desktop. Eu não entendo. Sakamoto é melhor que Jujutsu? Assim, eu falo sem ironia nenhuma. Pra mim não tem nem comparação. Pra mim, isso não é nenhuma pergunta na minha cabeça. Mas a resposta é sim. Claro que é, porra, claro que é. O que eu prefiro? Os dois moleque com uniforme da Marista falando textão de... Página de textão de como o muro deles é mais forte que o outro muro, ou o gordão trem-bala metendo o cacete no cara que tá em realidade virtual. Porra, ele vai, o cara tá na asa do avião, o gordão pisa
pisa na outra asa, faz o cara sair voando, pega uma daqueles negocinhos de segurança de shopping, sai voando e dá na cabeça do cara. Se esse não é o melhor mangá que existe, eu não sei qual é. Ah, já teve a luta do Gaku controlando outro maluco remotamente? Já? Pô, essa luta é boa pra caralho. Isso é muito foda, muito foda. Caralho do céu, como é foda. Eu tô na parte que eles estão na escola, Sim, sim. que volta o maluco invisível. Gosto muito do Maluco Invisível, tá? O maluco invisível Low-key muito foda. ele é muito bom, porra. Mas é assim, cara, caso não tenha ficado claro, Sakamoto Days, bicho. Gostei de um jeito que eu já esperava gostar. Gostar esse tanto eu não tava esperando, não. Me apaixonar por Sakamoto Days eu não tava esperando, por mais que eu soubesse, né? Você, o Vitor e praticamente todo mundo que lê fala que é um mangá muito bom, mas eu tô achando ele assim, nossa, sensacional. Sensacional. De verdade. E agora eu preciso ler as outras coisas aí, né? Vou terminar Sakamoto, eu acho que eu vou pro Blue Box. O Box é bom. Eu acho que você tem que pegar o Witchwatch agora, que ele tá num ponto. Ele deu um ponto de virada na história. Agora é o momento. Saquei. É esse que você toma spoiler. Você anda com o Victor, né? Mas o Victor quase não menciona Witchwatch. O Victor ele fala de 3 mangás, assim, em minha presença: Boku no Hero, Uhum. One Piece Uhum. e principalmente Jujutsu. O negócio do Victor agora tá sendo falado de Jujutsu com o Beyblade. E aquele. Qual que é aquele? Da Jump Plus? Não sei. Tem um famosinho da Jump Plus que eles estão falando também toda semana. Maria de Toxin? Isso, Merit Toxin. Isso. Esse você vai gostar também, inclusive. Eu preciso ler esse também. Mas então é isso. Leituras de outubro concluídas. Isso aí. Novembro eu devo trazer o Escamas Azuis da JBC. Eu tô esperando a Panini finalmente mandar pra loja que eu comprei os volumes de one-shots do Fujimoto, que tava pra sair em outubro, mas vai sair em novembro agora, né? Uhum. E de resto, o que a vida jogar pra mim. Você tem alguma previsão? Taizan vai voltar, né? Que ele vai morrer domingo agora. Morreu o Taizan. E eu quero tentar um Okubuzinho. O que você tá lendo lá, o O Biichi. Boichi. O Boichi, sim. Então é isso, muito obrigado. Mês que vem a gente volta com mais leituras e tchau, tchau.